Então, mais uma vez, boa tarde a todo mundo que já ingressou. Como eu já comentei anteriormente, primeiramente, meu nome é Renan Ribeiro, eu sou professor do curso de licenciatura em Química da UENG Divinópolis. Nós somos um grupo de 11 novos professores na unidade. Esse projeto foi construído com o objetivo de aproximar os professores da comunidade acadêmica, assim como também da comunidade externa, né? E além de apresentar as linhas de pesquisa que os professores trabalham, os temas de interesse que esses professores têm, de certa forma também para fazer um contato mais próximo, principalmente com os alunos do curso, dá-los, né, a oportunidade de ingressar num ambiente de pesquisa, seja voltado às linhas mais duras da química, seja voltado ao aspecto do ensino, seja relacionado aos projetos de extensão. E essa foi a estratégia que a gente encontrou para durante esse período de isolamento social, que é tão importante, e onde as atividades de contato remoto, né, são tão frequentes, a maneira que a gente encontrou de se aproximar de vocês e automaticamente poder divulgar um pouco mais sobre a ciência. Hoje é um tema que vai abordar muito isso, sobre a importância que a gente tem de falar sobre a divulgação científica, falar sobre difusão científica, para quebrar os medos, né, para tirar as incertezas, principalmente da sociedade, sobre as coisas que a ciência produz e a importância que a ciência tem para a sociedade como um todo. Então, muita gente já ingressou, a gente teve um número bem alto de inscrições, à medida que o pessoal for ingressando aqui, até mesmo já quando a professora Patrícia e as demais colegas estiverem falando, fico em contato com vocês aqui pelo chat. Eu vou fazer uma breve apresentação das palestrantes. Hoje nós temos um grupo, né, de 3 palestrantes. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a experiência de cada uma delas. O tema de hoje, como já comentei com vocês, será sobre tecnologia nuclear e suas aplicações. A apresentação será ministrada pela professora Patrícia Mariana Alves Caetano, que também é colega da gente no Departamento de Química, né? Futuro Departamento de Química da UENG da Unidade de Divinópolis. E ela possui graduação em Engenharia Química pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais, no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, CDTN. Então, guardem essa sigla que hoje vocês vão ouvir bastante sobre ela. Atualmente, ela é professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, também é professora adjunta no Centro Universitário UNO e pós-doutoranda no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, o CDTN. Tem experiência na área de ciência e engenharia, atuando principalmente nos seguintes temas: síntese e investigação das propriedades estruturais, magnéticas, de aquecimento de nanomateriais magnéticos, cinética química, reatores, catálise ambiental, termodinâmica, mecânica dos fluidos, operações unitárias e fenômenos de transporte. Nós temos também 2 convidadas, né, trazidas pela professora Patrícia, que fazem parte do projeto de divulgação sobre a tecnologia nuclear. Primeiro vou apresentá-los a Daniele Alves Fagundes. Ela possui graduação em Engenharia Química pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, o CDTN. E atualmente ela é doutoranda também em Ciência, Tecnologia e Radiação das Radiações, Minerais e Materiais pelo CDTN. E a sua experiência é voltada à ciência e tecnologia dos materiais, atuando principalmente na síntese, investigação de propriedades estruturais e magnéticas, avaliação toxicológica e no estudo do aquecimento por indução magnética de nanopartículas de ferrita de níquel e cobalto. A outra palestrante, também convidada, é a Joyce Yoko D'Alessandro Ideara. Ela possui graduação em Engenharia Química pelo Centro Universitário Belo Horizonte, possui mestrado em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais e atualmente é doutoranda também nessa linha pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. A sua experiência na investigação de propriedades estruturais e magnéticas, bem como na síntese e caracterização de compostos híbridos multifuncionais, nanoestruturados, à base de terras raras e ferritas. Então, essas são as nossas palestrantes. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pela disponibilidade em participar, o interesse e o aceite de participar aqui do WebKim e poder trazer a experiência de vocês nessa linha que é tão complexa, né?
e tem tantos tabus, até podemos dizer assim, relacionados ao conhecimento da sociedade sobre esse ponto científico. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço também em nome dos demais colegas que fazem parte da equipe que coordena o WebKim. E assim, então, eu passo a palavra às três, né, mas principalmente à professora Patrícia, que vai ministrar a apresentação. Então, desejo mais uma vez meu muito obrigado. Boa tarde, uma boa apresentação. Obrigada, Renan. Boa tarde. Eu só compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo aí direitinho? Sim, chegou certinho aqui. Então, boa tarde aí, né, pessoal? Então, hoje eu vou falar sobre tecnologia nuclear e as suas aplicações. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a esse convite aí desse projeto tão bacana que é o WebKim, que nos dá a oportunidade para conhecer aí diversos temas, e esses temas, apesar de diversos, eles acabam se complementando, né? Então, como o Renan já nos apresentou, né? Eu vou falar só um pouquinho de como que esse projeto surgiu. Eu sou a Patrícia, essa loura é a Daniele, né? Essa de óculos é a Joyce. E nós somos 3 engenheiras químicas, nos conhecemos durante o desenvolvimento de iniciação científica, o mestrado, o doutorado, no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Como o Renan já falou, a gente vai falar um pouquinho, na verdade, bastante sobre isso, né? E eu não sei a experiência de vocês, mas quando nós falamos em química, as pessoas costumam falar, nossa, cuidado, ela pode fazer uma bomba. E quando a gente trabalha ainda em um centro nuclear, desenvolvendo, né, nosso trabalho em um centro nuclear, isso se torna ainda pior. E ao contrário do que grande parte da população imagina, nós vimos lá no CDTN tantas aplicações fantásticas e isso acabava nos incomodando, sabe? O CDTN é uma das unidades de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Ela fica localizada em Belo Horizonte, no campus da UFMG, bem pertinho aqui do Mineirão. Acho essa foto bem bonita. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, né, no CDTN, bem pertinho de nós, existe um reator nuclear. Ele é chamado de TRIGA, é um reator de pesquisa. E lá, então, foi possível conhecer aplicações variadas envolvendo essa área de tecnologia nuclear. Essas aqui são as principais áreas de atuação do centro, destacando áreas aí de tecnologia nuclear, minerais, materiais, saúde e meio ambiente. Por exemplo, né, em tecnologia nuclear, na irradiação com nêutrons e raios gama, na indústria, que a gente vai falar um pouquinho de traçadores radioativos, na área de materiais, combustível nuclear, nanociência, integridade estrutural, na área de segurança nuclear e radiológica, como gerência de rejeitos radioativos, proteção radiológica, na área de meio ambiente, como uso de traçadores convencionais e radioativos, na área mineral, em otimização de processos, na área de saúde, com aplicações biomédicas das radiações e radiação de sangue, de alimentos, que a gente vai discutir aí ao longo da nossa tarde sobre essas aplicações. E lá também, né, tem a pós-graduação, mestrado e doutorado, então foi onde nós nos conhecemos. E essa visão externa da área nuclear nos incomodava. Dizem que a primeira imagem é a que fica, né? Infelizmente, assim, o marco da tecnologia nuclear foram as bombas, que teve consequências desastrosas para a humanidade, só que nós queríamos mostrar uma outra face envolvendo a tecnologia nuclear. Foi aí que surgiu o nosso projeto, o ProTecNu. Esse projeto ele foi proposto pela Associação Brasileira de Energia Nuclear, a ABEN, e esse projeto ele tinha como objetivo de impulsionar o alcance das informações sobre a tecnologia nuclear e seus benefícios, visando educar o público e aumentar o número de pessoas que compreendam os benefícios de desenvolvimento do setor no país. E só para deixar um destaque mesmo, já que grande parte são alunos de graduação, né? Existem várias competições aí nacionais e internacionais
para estudantes não só de graduação, como pós-graduação, e que às vezes a gente acha que precisa de uma estrutura gigantesca. E não, né? Basta assim, um empenho e vontade aí para desenvolver esses tipos de projetos e competições que têm um retorno muito positivo. Nós, então, nos inscrevemos nesse projeto, nós três, né, a nossa equipe Protecnu, e ao longo aí dos anos de 2018 e do ano de 2019, nós fomos em várias instituições, inclusive nós viemos em Divinópolis, no Cefet, na Semana de Ciência e Tecnologia Nós promovemos, então, palestras, excursões, visitas para conhecer o reator, conhecer o irradiador gama, e foi muito gratificante para nós esse percurso aí do projeto. E, então, no ano de 2019, no finalzinho do ano de 2019, saiu o resultado da competição, onde nós fomos, então, nomeadas embaixadores nucleares pela Associação Brasileira de Energia Nuclear, durante o INAC, a Conferência Internacional Nuclear do Atlântico. Aqui tem a equipe de graduação, e nós aqui, como a equipe de pós-graduação. E o objetivo mesmo, né, desse projeto e do Protecnu é divulgar as aplicações da tecnologia nuclear. Inicialmente, nós acreditamos que seria necessário conscientizar as pessoas de que a radiação ionizante ela está presente no nosso dia a dia. A maior parte da radiação que as pessoas recebem são provenientes aí de fontes naturais, como, por exemplo, alimentos. E visto que na sociedade existem realmente muitos estereótipos relacionados à área nuclear, o que gera um grande receio e um grande medo na população, a Protecnu, então, ela reconhece e acredita no potencial da área nuclear e ela trabalha para que todas essas pessoas elas tenham acesso à informação relacionada a essa área. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar um pouquinho nessa tarde. Mas se a gente vai falar, né, sobre as aplicações aí da tecnologia nuclear, eu acho que nada mais justo do que começar pelo conceito do que é essa energia, né? O que é energia nuclear? E aí nós sabemos que no núcleo do átomo, né, ele é constituído por partículas de carga positiva, os prótons, e partículas de mesmo tamanho, mas sem carga, nós chamamos de nêutrons. E nós sabemos que o átomo já é uma coisa muito pequena. Então, o núcleo é muito pequeno. E algo que intrigava os cientistas é que os prótons, eles têm, né, a mesma carga. E como, então, e nós sabemos o comportamento de cargas de mesmo sinal, elas têm a tendência a se repelir. Então, como que os núcleos, eles se manteriam unidos ali num espaço tão pequeno se eles têm cargas positivas, né? E cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir. E aí, como eles estão unidos ali no núcleo, comprova-se a existência de uma energia nos núcleos dos átomos, com mais de uma partícula, para manter essa estrutura. E a energia, então, que mantém os prótons e nêutrons unidos, então, no núcleo, é o que nós chamamos de energia nuclear. E uma vez então conhecida, né, a existência dessa energia, restava ainda descobrir como que eu vou utilizar essa energia. Então, eu sei que existe, mas como eu utilizo então? E aí a forma imaginada para liberar essa energia nuclear foi baseada na possibilidade de partir ou então dividir um núcleo de um átomo pesado. E o que é um átomo pesado? É um átomo, então, constituído por muitos prótons e muitos nêutrons. E aí eu partiria em dois núcleos menores. E a energia, então, que mantinha, né, juntos esses núcleos menores, antes constituídos por um só núcleo, ela seria liberada aí, na maior parte, na forma de calor. E a divisão do núcleo de um átomo pesado? Vamos colocar, por exemplo, o urânio-235, um átomo pesado. Em dois menores, quando atingido por um nêutron, é denominado, então, de fissão nuclear. Então, imagina que esse é o meu átomo, né, de urânio-235. Então, quando ele é atingido por um nêutron, eu tenho que a divisão em dois núcleos menores. Isso seria similar, por exemplo, a jogar uma bolinha de vidro, né, que seria o meu nêutron, contra várias outras agrupadas. E na realidade, então, em cada reação de fissão nuclear, resultam, além dos núcleos menores, de 2 a 3 nêutrons, né? Então, a cada fissão de 2 a 3 nêutrons,
como consequência aí da absorção do nêutron que causou essa fissão. E aí torna-se possível, então, a partir desses nêutrons, que eles atinjam outros núcleos sucessivamente, liberando aí muito calor. E é esse processo que nós entendemos como reação de fissão nuclear em cadeia, ou simplesmente reação de fissão, onde tem-se, então, a liberação da energia nuclear, a radiação. Mas o que é a radiação, né? E, de maneira assim, muito resumida, a radiação ela pode ser definida como a propagação de energia. E essa energia pode ser na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Então, os elementos radioativos, eles são elementos fisicamente instáveis. Então, eles possuem um excesso de energia no núcleo. E que, para se estabilizar, eles liberam esse excesso de energia na forma de radiação. Isso pode ser, então, na forma de partículas, como a radiação alfa e beta, ou na forma de onda eletromagnética, como a radiação gama. Mas o que é isso, né? O que é partícula alfa, partícula beta, radiação gama? Então, a minha partícula alfa, elas são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, e da energia a eles associadas. É uma emissão característica ali de núcleos pesados, ela tem uma massa considerável, né? Então, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, nós chamamos de uma radiação corpuscular. E por ter uma massa considerável, ela tem um curto alcance. As partículas, elas possuem carga 2+, elas são semelhantes ali ao núcleo de hélio. Outra forma de estabilização, quando existe, então, no núcleo um excesso de nêutrons em relação a prótons, é através da radiação beta. Pode ser, então, a emissão de uma partícula negativa, um elétron com carga -1, resultante da conversão de um nêutron em um próton, que é a partícula beta negativa, ou partícula beta, simplesmente. E no caso de existir também um excesso de cargas positivas, prótons, né? É emitida uma partícula beta positiva, chamada de pósitron, que é resultante, então, da conversão de um próton em um nêutron. Portanto, então, a radiação beta ela é constituída de partículas aí emitidas por um núcleo, na transformação de nêutrons em prótons, então as minhas partículas beta, ou de prótons em nêutrons, chamados, então, de pósitrons. E, por último, né, geralmente, após, então, a emissão da partícula alfa ou da partícula beta, o núcleo resultante desse processo, ele ainda tem um excesso de energia e ele procura a estabilização, emitindo esse excesso de energia em forma de uma onda eletromagnética, da mesma natureza que a luz, sem carga elétrica, mas com uma energia muito, muito maior. Nós chamamos de radiação gama. São formas, então, de radiações ionizantes. Mas o que são as radiações ionizantes? A radiação ionizante é, por exemplo, qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, ela arranca elétrons dos átomos ou de moléculas e transformando em íons direto ou de forma indireta. Para exemplificar melhor, né, essas radiações, as partículas alfa, por possuir uma carga 2+, elas são as mais ionizantes. E devido a essa carga e a elevada massa, né, já que ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, ela é facilmente ali barrada, percorrendo poucos centímetros no ar e não conseguindo atravessar aqui uma simples folha de papel. Elas, em geral, né, não conseguem ultrapassar as camadas externas de células mortas da pele, porém, se ela penetrar no organismo através de ferimentos ou aspiração, pode provocar lesões graves. Já as partículas beta, que são elétrons ou pósitrons, né, de origem nuclear, têm um poder de ionização muito menor quando comparada ali às minhas partículas alfa. Conforme a sua energia, ela pode percorrer alguns metros aí no ar, sendo barrada por placas de alumínio. As partículas beta, elas já são capazes de penetrar cerca de 1 centímetro nos tecidos, ocasionando aí danos à pele, mas não aos órgãos internos, a não ser que sejam ingeridas, né, ou aspiradas. E, por último, a radiação gama, por sua vez, ela apresenta baixo poder de ionização quando comparada às minhas partículas alfa e beta, né? Porém, ela é a mais penetrante, ela é barrada, por exemplo, por blocos de chumbo, paredes de concreto, alguns dos exemplos mesmo. E algo que nos preocupa
é que a radiação ela é imperceptível aos nossos sentidos. Então, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos sentir. E aí, por esse motivo, né, foram desenvolvidos os detectores de radiação. E o que são esses detectores? São dispositivos capazes, então, de converter a energia da radiação em diferentes sinais, como um sinal elétrico, um sinal sonoro, um sinal luminoso. E um dos exemplos é o detector Geiger. Normalmente, quando a gente faz essas apresentações de forma presencial, nós três apresentamos, interagimos e nós levamos um detector Geiger. Mas aí a gente tem que adaptar esse novo modelo agora, né, de maneira remota. Mas como que funciona esse detector Geiger? Esse é um exemplo do detector Geiger. É um dos dispositivos mais antigos de detecção da radiação. Ele foi desenvolvido aí lá em 1928 e mesmo assim ele é muito utilizado porque ele tem baixo custo, ele é fácil de operar. Nesse detector, tem-se acoplado uma fonte de césio 137, fica bem aqui na lateral, a fonte de césio, com uma baixa atividade, viu, gente? A gente coloca sempre na escala mais sensível para a gente conseguir ouvir o sinal sonoro. O césio 137, ele é um isótopo radioativo do césio e ele é fisicamente instável e ele possui excesso de energia no seu núcleo e para se estabilizar, ele libera esse excesso de energia na forma de radiação e nesse caso é radiação beta. Então, como eu mencionei no slide anterior, né, essa radiação ela não é barrada por uma folha de papel, porém, ela é blindada com uma placa de alumínio. Vou colocar aqui. Essa radiação, ela não é barrada por uma folha de papel. Tem um sinal sonoro, né? Contudo, ela é blindada por uma placa de alumínio. Então, aqui não vai fazer barulhinho nenhum, né? Ela é blindada ali com uma placa de alumínio, porque eu tenho, então, uma radiação beta. Essa radiação... E assim, a gente pode pensar, né, que a radiação ionizante é algo, né, de outro mundo, mas as radiações ionizantes, elas existem no nosso planeta Terra desde a sua origem, é, portanto, um fenômeno mesmo natural, e no início, assim, as taxas de exposição a essas radiações certamente eram incompatíveis com a vida, e com o passar do tempo, os átomos radioativos eles foram adquirindo cada vez configurações mais estáveis através então da liberação do excesso de energia armazenado aí no núcleo e pelas suas propriedades a energia ela é capaz, né, de interagir com a matéria, ionizando átomos, modificando moléculas. Dessa forma, então, as radiações ionizantes ao longo assim das eras, provavelmente elas produziram modificações que contribuíram aí para o surgimento da biodiversidade do planeta. Então, quando nós paramos para analisar, o homem e o meio ambiente, eles sempre estiveram sujeitos à radiação ionizante, contudo, em meados ali dos anos 40, surgiu na população mundial uma grande preocupação em relação aos efeitos da radiação ionizante. Esse fato aí teve a origem na experiência devastadora mesmo das bombas de Hiroshima e Nagasaki, como também nos testes e acidentes nucleares que acabaram mesmo se tornando um marco da energia nuclear para a sociedade. É a primeira imagem que as pessoas relacionam com a tecnologia nuclear. Ou é bomba ou é acidente. E realmente é verdade que a radiação ionizante pode apresentar risco, porém, o seu uso de uma maneira adequada traz inúmeros benefícios. A cada dia, novas técnicas nucleares elas são desenvolvidas em diversos campos aí da atividade humana, possibilitando a execução de tarefas de maneira muito mais simples ou, no mínimo, mais eficaz aí quando comparada a outros meios. E aí, né, o uso dessa energia nuclear para fins pacíficos, feito da forma mais segura que for possível, pode promover o desenvolvimento e a qualidade de vida, e é isso que a gente veio falar aqui, né, de algumas aplicações, como, por exemplo, aplicações mais conhecidas pela sociedade, como a geração de energia elétrica, também na medicina nuclear, e aplicações não tão conhecidas, por exemplo, na agricultura, na indústria e no meio ambiente. Então, começando ali para uma aplicação mais conhecida pela sociedade, através da geração de energia elétrica.
As usinas nucleares, elas são instalações que utilizam reação nuclear de fissão em cadeia. Só que diferente da bomba, que eu tenho uma reação de fissão descontrolada, ali no meu reator eu tenho uma fissão em cadeia de forma controlada, e aí para a produção de energia o fluxo de nêutrons. Os reatores a gente divide em duas partes, né? Os reatores de potência de pesquisa, como por exemplo do CDTN, o TRIGA, é um reator de pesquisa. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para geração de eletricidade em usinas nucleares. Ela é mais usada do que a gente imagina, né? É usada em mais de 400 centrais nucleares em todo o mundo. E aí alguns países que têm um destaque mesmo, Reino Unido, França, Japão, Estados Unidos, Espanha, China, Rússia, Coreia do Sul, Índia, entre outros. E segundo a Associação Nuclear Mundial, hoje 14% da energia elétrica do mundo é gerada através de fonte nuclear. E os Estados Unidos, eles possuem aí o maior parque nuclear do planeta. E a maior vantagem ambiental da geração elétrica através de usinas nucleares é a não utilização de combustíveis fósseis, evitando o lançamento na atmosfera dos gases responsáveis aí pelo efeito estufa, pelo aquecimento global. Além disso, as usinas nucleares, elas ocupam áreas relativamente pequenas, elas podem ser construídas aí próximo aos consumidores e não depende de fatores climáticos, como chuva, como vento, para o seu funcionamento. Os reatores de potência, eles utilizam a energia nuclear para geração de calor, que é transformada então em energia elétrica. Os reatores de potência utilizados no Brasil é do tipo PWR, que é o reator a água pressurizada. Mas, Patrícia, como é que acontece, então, essa geração de energia elétrica? Então, como é que funciona? No Brasil, nós temos uma fábrica de elementos combustíveis nucleares, chama INB, ela fica em Resende, no Rio de Janeiro. E depois de fabricados, nós dominamos todas as etapas do ciclo de combustível, só a parte de enriquecimento que é feito no Canadá. E depois de fabricados esses combustíveis, eles seguem para Angra 1 e Angra 2, né? Nossas usinas nucleares, Angra 3 ainda em eterna construção. Essas usinas, elas são operadas pela eletronuclear, e uma usina nuclear, ela funciona, gente, de uma forma muito similar a uma usina térmica convencional, uma termoelétrica. Aqui perto de nós, por exemplo, termoelétrica Igarapé. A diferença mesmo, ela está na geração do calor. Então, eu não utilizo, por exemplo, carvão, óleo, gás natural. A matéria-prima mesmo utilizada na usina nuclear é o urânio, que é considerado, então, combustível limpo, porque na geração de vapor eu não tenho emissão de gases responsáveis aí pelo efeito estufa. E vai aquecer, então, a água que passa pelo reator. Então, eu aqueço a água aqui que passa pelo reator, que é considerado o meu circuito primário. Aqueço essa água a uma temperatura de 320 graus Celsius. E para que essa água ela não entre em ebulição, né, o que ocorreria normalmente a 100 graus Celsius, essa água é mantida a uma pressão muito alta, 157 vezes maior do que a pressão atmosférica. A gente tem aqui o pressurizador. E o gerador de vapor, que é o meu circuito secundário, aqui representado em azul, ele realiza uma troca de calor entre a água aqui do meu primeiro circuito e o meu circuito secundário, que são independentes. Com essa troca de calor, a água, então, do meu circuito secundário, ela se transforma em vapor. Esse vapor, ele movimenta uma turbina a uma velocidade muito, muito alta, que por sua vez aciona um gerador, e nós temos então a distribuição aí, por exemplo, de energia elétrica. Esse vapor, né, depois de mover a turbina, ele passa aqui por um condensador, onde ele é refrigerado pelo meu circuito terciário, que é a minha água do mar, né, trazida aqui, né, pelo meu circuito terciário, que é independente. E a existência, então, desses três circuitos impede o contato da água que passa no reator com os demais circuitos. Então, meu circuito primário, secundário e terciário, eles não têm contato direto, só de forma indireta.
E não há diferença, né, gente, da energia gerada por uma fonte convencional, a energia gerada por um reator. A grande vantagem mesmo de uma central térmica nuclear é a quantidade de energia que pode ser gerada, ou seja, a potência gerada para pouco material utilizado. Só para demonstrar mesmo que 260 gramas de yellow cake são necessários aí para a produção de uma pastilha de urânio enriquecida a 3,5% e usada com combustível, né, nos reatores nucleares de água leve. E essa potência corresponde a 3 barris de petróleo, 1 tonelada de carvão, 2,5 toneladas de lenha, 570 metros cúbicos aí de gás natural. Então, dá para a gente ver a potência, né, que a tecnologia, a energia nuclear proporciona aí na geração de energia elétrica. Além dessa aplicação, né, que já é mais conhecida, outra aplicação que ainda é mais conhecida, mas não tanto, não tão a fundo, é na medicina, né? Então, a medicina nuclear, ela é uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, utilizando quantidades mínimas de substâncias radioativas, os meus radiofármacos, como ferramentas aí para acessar funcionamento de órgão, funcionamento de tecido, realizar imagens, realizar diagnósticos e também realizar tratamentos. Os radiofármacos, eles são formados por radioisótopos ou radionuclídeos, que é um isótopo instável, ele recebe o nome desses átomos, por exemplo, tem o tecnécio 99, flúor 18, iodo 131. E diferente dos exames de imagens convencionais, por exemplo, a radiografia, ressonância magnética, ultrassom, a medicina nuclear, ela tem como base analisar as funções ali de tecidos, as funções de órgão, avaliar a fisiologia, avaliar o metabolismo do corpo. E como é que funciona esse processo, né? Ele é feito, então, por meio de elementos conhecidos como radiofármacos. Esses radiofármacos, eles apresentam afinidades químicas com determinados órgãos do corpo humano. Então, os radioisótopos, eles são administrados a pacientes, eles passam, então, a emitir as suas radiações a partir dos órgãos onde ele tem uma preferência ali, uma afinidade em permanecer. Eu tenho, por exemplo, o radiofármaco, né, o iodo 131. Ele é utilizado para avaliar o funcionamento da glândula tireoide. Então, como é que funciona? Esses elementos, eles transportam a substância radioativa para o órgão ou tecido a ser diagnosticado, a ser tratado. E quando o tecido do corpo ele é afetado por algumas doenças, por exemplo, o câncer, ele pode absorver mais ou menos de um radiofármaco do que um tecido normal. E aí, por meio de câmeras especiais, é feita a coleta do padrão aí de radioatividade do organismo. Essas câmeras, então, criam uma imagem que identifica o caminho que o radiofármaco percorreu, o local onde ele se acumulou. E esse tipo de exame, ele evidencia problemas em órgãos internos melhor do que imagens obtidas, por exemplo, com raio-x convencionais. E aí, um exemplo prático é a utilização, então, do iodo 131, usado aí no diagnóstico de tireoide. O iodo 131, ele decai por emissão de partículas beta. A radiação gama, ela tem irradiação gama, tem uma meia-vida aí de uns 8 dias. O iodo 131, ele se concentra na glândula tireoide, onde ele é absorvido pelo corpo. Então, as imagens da tireoide, elas são obtidas após a ingestão, então, da solução com esse radioisótopo e através de um detector chamado aqui de cintilômetro. A partir desse teste, é possível fazer um mapeamento e verificar se o paciente ele está absorvendo a quantidade normal ou não de iodo. Além, né, os radioisótopos, além de servir como terapêuticos, de diagnósticos, eles podem também ser utilizados para fins terapêuticos. A radioterapia é o principal exemplo aí nesse campo, uma das aplicações mesmo, né, mais conhecidas no combate às células cancerosas, que são, então, mais sensíveis do que as células sadias. E na radiação, então, externa, doses diárias de radiação, elas são aplicadas sobre uma região
que quer ser tratada, por meio de um aparelho que não entra em contato com a pele do paciente. Um dos aparelhos mais utilizados é a bomba de cobalto, não é uma bomba, né, gente? Ele utiliza, assim, uma fonte radioativa de cobalto 60. Essa fonte é encapsulada e blindada para impedir aí a passagem mesmo de radiação. Normalmente é feita de chumbo e aço. E para frente, né, do orifício que permite a passagem, então, de um feixe aqui de radiação sobre a região que vai ser tratada. Após o uso, então, após, né, essa liberação aqui de um feixe de radiação, a fonte ela vai ser recolhida para a posição segura ali. E uma dúvida muito comum, né, das pessoas eu posso ficar radioativo? As pessoas, às vezes, elas têm em mente aquela imagem do Hulk, que ela vai ficar forte e verde, né, por causa da radiação. E em relação aos radiofármacos especificamente, além da baixa atividade presente nos medicamentos, geralmente radiofármaco eles não são indicados para serem tomados ali com uma frequência. Ele é feito numa dose única ou em poucas doses. É diferente dos medicamentos aí habituais, né, que você faz um uso contínuo da medicação. E assim, a maior parte da radiação ela é absorvida pelos tecidos adjacentes. Os baixos níveis aí de radiação podem ser emitidos a partir do corpo, mas é por um período ali muito limitado de tempo. Em relação à radioterapia, a radiação emitida pela radioterapia é externa, ela atravessa o corpo do paciente, então ela não fica impregnada no interior. Então, pode ficar tranquilo, viu, gente? O paciente ele não fica radioativo e não há problema de contato ali com outras pessoas. E nessa imagem aqui é só uma demonstração mesmo, mas eu tenho diferentes radioisótopos e cada radioisótopo ele tem uma afinidade com determinados tecidos, determinados órgãos. Por exemplo, né, o iodo 131 tem uma afinidade com a tireoide, o tecnésio 99 com o cérebro. Então, cada radioisótopo tem uma afinidade diferente também. Os radiofármacos usados aí na medicina no Brasil, eles são em grande parte produzidos pela CENEM, através dos seus institutos, como o CDTN, o IEM, no Rio de Janeiro, e o IPEM, em São Paulo. Só alguns exemplos mesmo de produção de radiofármacos produzidos pela CENEM. Nós temos o tecnésio 99, ele é utilizado na obtenção de cintilografia de diversos órgãos, e do samário 153, que é injetado em pacientes com metástases ósseas. E assim, além dessas aplicações que são mais conhecidas, nós gostaríamos de trazer, né, para vocês aplicações que são mais desconhecidas. Por exemplo, é a utilização de radioisótopos na agricultura e no meio ambiente. Então, como é que eu uso isso, né? Como é que funciona essa aplicação? Com o uso aí de traçadores radioativos, é possível acompanhar, por exemplo, o metabolismo das plantas. E para isso é o quê? Eu insiro um nutriente, né? A inserção de nutrientes aqui radiomarcados no solo, e por meio, então, da absorção desses nutrientes pela planta, eu consigo verificar o que elas precisam para crescer, o que é absorvido pelas raízes, o que é absorvido pelas folhas, onde um determinado químico, um determinado elemento químico, ele fica retido. Além disso, ó, uma planta ali que absorveu um traçador radioativo pode ser radiografada, e para isso basta colocar um filme fotográfico sobre a região da planta durante alguns dias, e depois eu revelo esse filme e consigo identificar aí algumas características que podem ser interessantes, podem ser úteis. O uso de traçadores radioativos também possibilita o estudo de comportamento de insetos, e ao ingerirem, por exemplo, um radioisótopo, os insetos eles ficam marcados e seu raio de ação pode ser acompanhado. Por exemplo, pode-se identificar no caso de formigas, onde que fica o formigueiro, no caso de abelhas, quais que são as suas flores ali de preferência. E uma das aplicações também muito interessantes é que a marcação aí de insetos permite também um estudo sobre a adoção de estratégias para a eliminação de pragas.
Então, por exemplo, se a praga ela ingere ali, né? Se a praga ingere o radioisótopo, é possível identificar qual que é o predador que se alimenta da minha praga, né? E se esse predador ele não for prejudicial à plantação, pode-se utilizar o predador ao invés de inseticidas nocivos aí à saúde. Radiotraçadores, então, são radioisótopos incorporados ali em um sistema e que podem, então, ser monitorados, indicando o movimento do fluido, indicando o movimento do sólido a ser estudado. Eles são muito utilizados aí nas indústrias químicas, indústrias petrolíferas, também em estudos de processos ambientais. Os traçadores radioativos, eles são muito interessantes porque os detectores eles são muito sensíveis. Então, a gente precisa de uma baixa dose ali, né, em concentrações muito baixas do radioelemento. E na maioria das vezes, a gente tem um detector portátil, então a gente pode levar esse detector em campo. O radiotraçador, outra característica também, né, ele tem que estar em uma forma cujas propriedades físicas, as propriedades químicas, elas sejam semelhantes à dos materiais que se deseja rastrear. Ele também tem que ter uma meia-vida compatível com o tempo de medida, então eu preciso, né, que esse elemento tenha uma meia-vida, um tempo suficiente para que a atividade do elemento possa ser observada durante ali os meus trabalhos, mas ao mesmo tempo, o radiotraçador, né, ele não pode deixar resíduos radioativos, então tem que ter uma meia-vida bem definida. E além, então, dos estudos com plantas e insetos, o uso de traçadores radioativos, ele possibilita a obtenção de informações a respeito de taxas de infiltrações, percursos ali de água, de fertilizantes, de agrotóxicos no solo, vazões de rios, delineamento de velocidades de fluxos de água, investigações de pontos de assoreamento em rios por meio de uma radiomarcação da lama, permite averiguar as relações entre as águas superficiais e as subterrâneas, identificando, por exemplo, o ponto em que a descarga, né, de água subterrânea nas águas superficiais. E um exemplo assim interessante é que a polícia ela contou com o apoio do CDTN para desenvolver os trabalhos de perícia na Baker. Foi utilizado assim técnicas originárias da área nuclear para fazer os testes e identificar então esses vazamentos no tanque. E seria necessário, né, a utilização, por exemplo, de uma partícula que não iria se confundir então com o mono ou dietilenoglicol. É uma metodologia, então, né, essas metodologias originárias aí da tecnologia nuclear, ela é muito sensível, avalia aí vazamentos até uma parte por trilhão, então ela é muito, muito sensível. E segundo, então, os resultados de investigação, né, publicados aí em sites de pesquisa, realmente comprovou-se que houve uma falha de solda em um dos tanques, né, da Baker, permitindo então que o dietilenoglicol se misturasse com a cerveja. Isso é só um exemplo de como é possível, né, fazer esse rastreamento aí de vazamentos. Outra forma de aplicar radiação é na área nuclear, e essa aplicação é bem utilizada aí. Então, é possível aplicar, né, radioisótopos utilizadas na indústria, né, como se fosse uma radiografia de peças metálicas, conhecidas aí como gammagrafia industrial. A gammagrafia industrial é um ensaio não destrutivo, ele permite avaliar diversos tipos de defeitos, tanto em estruturas como em soldas. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Então, é através da emissão gama, gammagrafia. E na inspeção é produzido um filme radiográfico que permite, então, ao inspetor avaliar a qualidade da solda, a qualidade do equipamento, detectar defeitos. E uma empresa que utiliza muito esse tipo de gammagrafia, né? A gammagrafia são as empresas de aviação. Imagina assim, a empresa de aviação. O avião é uma coisa gigante, né? Como é que eu vou fazer inspeção? Então, as empresas de aviação, eles fazem inspeções frequentes, e ainda bem que fazem, né? Para verificar, então, se tem fadiga nas partes metálicas, nas soldas essenciais ali, sujeitas a um maior esforço. E num processo, então, de inspeção radiográfica, utilizando a gammagrafia,
Os raios gama atravessam as minhas peças metálicas, uma parte da radiação é absorvida e a restante vai impressionar aqui um filme, e aí, através disso, eu consigo visualizar a estrutura interna ali das peças, comprovar, então, né, se tem alguma parte em que apresenta uma fadiga maior, se eu tenho uma solda ali que está precisando de uma consideração maior. E outra possibilidade também de aplicações é envolvendo irradiação gama. E assim, eu tenho um carinho especial por esse processo porque tem diferentes possibilidades aí de aplicação. Só para ilustrar mesmo, né, no CDTN existe um irradiador gama, é o LIG, aqui é a visão externa do prédio, então aqui é a maquete do irradiador. Então, como é que isso funciona? O irradiador ele opera com uma fonte de cobalto 60. Essa fonte ela é posicionada aqui no centro e os materiais a serem irradiados, eles ficam ao redor da minha fonte. Vocês podem ver, né, que a estrutura preparada para receber esse irradiador é muito bem estudada, né? As paredes aqui têm uma espessura muito grande, de modo que a radiação externa é uma radiação natural. Tudo muito bem organizado, né? Quando o irradiador está em operação, todas essas portas são fechadas, tem um sinal de que é impossível passar por aqui. Eu tenho a minha sala aqui de controle, né? Essa é a vista da sala de controle. Então, esse irradiador, ele é classificado como um irradiador panorâmico multipropósito, ele realmente tem uma aplicação, né, multivariadas. E assim, uma coisa que eu queria destacar é que é possível qualquer pessoa fazer, né, utilizar o irradiador. Então, no site, por exemplo, do CDTN, existe um formulário de solicitação de irradiação. É um valor muito baixo, viu, para irradiar. Então, qualquer pessoa que quiser irradiar um material, consegue. Eu vou falar um pouquinho das aplicações e é muito interessante. Pode despertar aí o interesse de vocês. Essa aplicação eu acho muito legal. Normalmente a gente traz um material irradiado que desperta o interesse assim das pessoas ao ver o material. Mas uma das possíveis aplicações da irradiação, então, de alimentos, da irradiação gama, é a irradiação de alimentos. A tecnologia de irradiação de alimentos, ela é aprovada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Ela é utilizada em mais de 40 países e é um método muito eficaz aí para melhorar a qualidade dos produtos alimentícios. A técnica de irradiação de alimentos, ele tem como objetivo descontaminação, eliminando bactérias, fungos, controle de pragas, que podem, por exemplo, instalar em sementes, em frutos, conservação aí por mais tempo do alimento, aumentar então o tempo de prateleira, inibindo protação. Pode ser aplicada em grãos, em temperos, frutos, legumes, carnes. E além disso, essa irradiação ela pode ser feita em refeições prontas. Por exemplo, como é que um astronauta ele se alimenta? Né? As alimentações, os alimentos ali dos astronautas são alimentos irradiados, para eu aumentar ali a minha durabilidade, não ter risco de contaminação. Além disso, alimentos de hospitais ou envio de alimentos para locais de emergências, como, por exemplo, terremotos, enchentes. Então, normalmente, a gente traz um feijão. É um feijão de 1998, né? Da idade aí de muitos de vocês. E a gente fica impressionada. Toda vez que eu vou lá, eu ainda fico impressionada. É um feijão da mesma safra, de 1998. Esse daqui é um feijão que não foi irradiado, então a gente pode visualizar que ele está completamente deteriorado. E esse é o feijão da mesma safra, porém irradiado, onde nós conseguimos visualizar que ele está em perfeitas condições. Da mesma forma que a banana, essa, né, eu tenho aqui da mesma penca, eu tenho o meu controle, eu tenho a minha banana irradiada. Então, a gente consegue ver que a gente consegue retardar ali o tempo de maturação dessas frutas. E se a gente considerar Brasil, então, o potencial brasileiro aí de exportação de alimentos,
ele é excepcional. Aproximadamente aí 1/4 do PIB brasileiro é derivado de agronegócios. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo. Então, a irradiação ela tem um potencial de aumentar a exportação. Por quê? Porque eu vou ter um tempo ali de prateleira desse meu alimento maior. Existe um selo internacional que identifica os produtos, né, alimentícios irradiados. Esse é o símbolo. As folhas, elas simbolizam o alimento a ser irradiado. O círculo representa a fonte de irradiação. E esse ciclo externo aqui tracejado, a embalagem suscetível à irradiação. Então, nós temos uma referência legal para irradiar alimentos. Então, não é assim, eu quero irradiar, vou irradiar, né? Existem referências legais. Cada alimento tem uma dose adequada também. E a gente pensa também que a irradiação de alimentos está distante demais de nós. Só que não, viu, gente? Por exemplo, nosso querido ali macarrão instantâneo ali para aqueles dias, né, de baixa disponibilidade de tempo, quando a gente vai ler ali os ingredientes com as letras miúdas, a gente encontra ali alimentos tratados por processos de irradiação. Então, quando a gente analisa ali com calma, existe uma infinidade aí de produtos alimentícios que são tratados por processos de irradiação. Além de alimentos, a irradiação gama pode ser aplicada para a irradiação de gemas. E eu, particularmente, né, junto com as meninas aí, nós somos apaixonadas aí com essa área. Então, normalmente, um consumidor, quando compra uma joia, como a pedra preciosa, por exemplo, sabe que a gema, né, nela contida passou por um processo de lapidação, que também é um processo fantástico, né? Então, né, ela não exibe a forma que ela apresentava na natureza. A gente sabe também que o brilho pode ter sido melhorado com o processo de lapidação. Provavelmente ele está ciente que, né, foi aproveitada uma porção ali da gema, que não continha impurezas ou que a quantidade de impurezas era muito pequena. Mas o que o consumidor não sabe, né, ou ao menos ele não é informado, é se a gema ela foi tratada ou não. E o que é gema tratada, né? Gema tratada é aquela que, em uma propriedade física, normalmente a cor, ela foi modificada para dar mais valor, então para agregar valor. A radiação mais utilizada, então, são os raios gama, elas têm uma boa penetração, elas dão uma cor com uma boa uniformidade, não deixa resíduo radioativo, e a estabilidade ali da cor, ela depende muito da gema a ser tratada. Um exemplo é o quartzo. O quartzo é um mineral muito simples, né? Ele é comumente encontrado aí na natureza. Ele é composto aí com átomos de silício e oxigênio. Ele é incolor. Quando incolor, ele recebe o nome de quartzo hialíneo, para essa variedade, então, transparente. E sua coloração ela pode variar. Pode variar de verde, azul, branco, rosa. E essas tonalidades diferentes dão maior valor para esse quartzo. E essas tonalidades diferentes também são devido à presença de impurezas. Essas impurezas são íons metálicos de elemento como lítio, como alumínio, como ferro. Mas, né, é possível, então, modificar a coloração do quartzo hialíneo transparente, por exemplo, para verde amarelado, utilizando, então, a irradiação gama. Essa tonalidade aqui é chamada de green gold. Então, para isso, né, é necessário submeter as gemas do mineral a uma fonte de radiação gama, cobalto 60. Em seguida, eu exponho a gema a uma certa temperatura. Esse processo, então, é um método relativamente novo. O objetivo é alterar a coloração e, naturalmente, é elevar o seu preço no mercado. Porque as gemas ali, green golds, elas possuem um valor muito maior quando comparada às gemas incolores aí no mercado de joia. Mas como é que funciona isso, né? A alteração, então, de cor no quartzo, através da irradiação gama, ela permite, então, né, que as gemas de quartzo, inicialmente incolor, após a irradiação, após irradiadas, elas adquirem uma tonalidade fumê. Então, a mudança de cor, ela ocorre devido a alguns quartzos de regiões específicas portarem, então, alguns elementos químicos em sua estrutura,
com a formação de centros de cor ali, causada pela substituição de sílica, pelo alumínio, compensação de cargas de lítio. E após, então, a irradiação, as gemas, elas passam por um tratamento térmico e têm, então, a sua cor alterada, conhecida ali como green gold, que são, então, gemas com maior valor agregado aí no mercado de joias. Aqui nós temos só, né, alguns exemplos, eu acho realmente fantástico. Aqui a gente tem, por exemplo, o topázio, como ele é encontrado na mina, e aqui o topázio, né, depois de irradiado, aqui irradiado e aqui já lapidado. E aí a gente pode utilizar aí nas joias. Mas assim, vocês podem me perguntar, beleza, né? Isso daqui é uma ilustração fantástica, né? É uma mudança assim maravilhosa. Mas não é pegar uma brita e querer transformar ela num diamante, né, gente? É necessário que a gema ela apresente algumas propriedades diferenciadas, e é um projeto ainda que eu quero investir, eu quero pegar as gemas aí da região de Divinópolis para a gente estudar aí um pouquinho. Só outro exemplo mesmo do quartzo, eu acho maravilhoso esse processo de transformação. E além dessas aplicações, né, irradiação de alimentos, irradiações de gemas, outras aplicações são esterilização. Então, ao contrário da esterilização por calor ou por vapor, os raios gama, eles não aumentam a temperatura dos produtos, eles são conhecidos como um processo a frio. Podem ser usados, então, para esterilizar com segurança, principalmente materiais sensíveis aí ao calor. Um exemplo que o CDT está participando muito é na irradiação gama para esterilizar kits de coleta para testes de Covid. Além disso, pode-se utilizar a irradiação gama para irradiar sangue e hemocomponentes. E essa irradiação ela é primordial para preservar vidas. A irradiação gama ela é até o momento o método mais eficaz e fácil para inativar os linfócitos T dos hemocomponentes e, com isso, reduzir aí as chances de rejeição no sangue, porque os linfócitos T são os responsáveis, então, pela defesa imunológica. E, bom, apesar de eu falar, né, ter falado um monte de aplicações possíveis, algo que sempre gera dúvida é, e os rejeitos, o que eu faço, né, em relação aos rejeitos? Então, os materiais radioativos produzidos em instalações nucleares, em laboratórios, em hospitais, eles não podem, né, ser jogados diretamente no lixo, claro, por causa das radiações ainda, né, que emitem. Então, o rejeito nuclear ele é classificado de acordo com a atividade e com a duração dos seus isótopos radioativos. Eles podem ser classificados em rejeitos de baixa, média e alta atividade. Os rejeitos de baixa radioatividade são materiais utilizados nas usinas, por exemplo, roupa, sapatilha. E depois de coletados, separados, esses materiais sofrem um processo de descontaminação para reduzir, então, os níveis de radioatividade. Alguns materiais eles são triturados, prensados para ocupar um espaço menor, acondicionados em recipientes que bloqueiam a passagem dessa radiação. Já os resíduos de média atividade, eles são compostos por filtros, efluentes, e com o passar do tempo, esse material ele perde, né, a radioatividade, mas até lá ele tem que ser encapsulado, ele tem que ser armazenado em depósitos isolados e também tem que ser monitorado. Já os rejeitos de alta atividade, por exemplo, os elementos combustíveis, eles ainda guardam muita energia e eles ainda, né, podem ser reaproveitados no futuro, depois de reprocessados, mas enquanto isso não ocorre, né, nós temos que guardá-los em depósitos adequados. Então, o controle e a classificação desses rejeitos obedecem às normas da CNEM. Aqui só uma imagem mesmo com a vista parcial do galpão de depósitos de rejeitos do CDTN. Eles precisam, então, ser acondicionados em depósitos especialmente construídos para esse fim, nós chamamos de repositórios também. Eles são mantidos, então, imobilizados, monitorados. Eu tenho também barreiras, né, de engenharia para assegurar isolamento por um longo período. Poucos são os países que possuem um projeto para depósito permanente ali, de rejeito de alta atividade.
Nós temos um depósito, né, um repositório em Abadia de Goiás, por causa do acidente, e também há estudos para a implantação de outros na região sudeste. E além de todo o cuidado, né, de manipulação, armazenamento desses rejeitos, eu tenho um programa aí de monitoramento permanente dos níveis de radiação. Então, isso, gente, é muito bem controlado, é muito bem organizado. E outra possibilidade ainda é o reaproveitamento, né, do combustível, que pode ser reprocessado e pode ser reaproveitado aí no rejeito inicial dos reatores. Além disso, o urânio ele pode ser usado para outras tecnologias. E assim, eu falei um pouco, né, meio muito das possibilidades aí de aplicações envolvendo a tecnologia nuclear. E as tecnologias nucleares, elas podem parecer um assunto de filme, de ficção científica, mas eu espero que vocês possam ter percebido, assim, como que essa tecnologia, ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. E tem uma frase que nós três, né, eu, Dani e Joyce, que nós gostamos muito, é uma frase de uma cientista que nós admiramos, a Marie Curie, que ela diz que nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Então, na verdade, nós temos mesmo medo do que nós não conhecemos. E aí é que entra informação, é aí que entra conhecimento. Informação ela é fundamental na mudança de percepção do que é essa tecnologia, né? Quais os benefícios que podem ser alcançados pela sua utilização? Nós falamos que os holofotes, eles destacam assim, a radiação mata. Mas tudo na vida a gente tem diferentes pontos de vista. Então, se a gente olhar sobre um outro ponto de vista, a radiação salva. Ela salva quando, através da tecnologia nuclear, eu consigo realizar um diagnóstico rápido e preciso de uma doença. Ela salva quando eu utilizo a radioterapia para um tratamento. Ela salva quando eu irradio sangue e elimino o linfócito T, responsáveis aí pela rejeição de sangue. Ela salva quando eu consigo esterilizar um equipamento cirúrgico ou mesmo aí um kit de Covid e eu reduzo as chances aí de contaminação. Então, é só olhar sobre um outro ponto de vista. E aí, se vocês também tiverem mais interesse, né, em saber um pouco mais sobre os benefícios da tecnologia nuclear e a participação das mulheres também na ciência, nós indicamos a vocês a seguir aí o Instagram NuclearGP, que é composto aí por 3 alunas de pós-graduação do CDTN, que elas estão participando agora do projeto Embaixadores Nucleares, que vai findar no ano que vem. Então, quero agradecer aí, né, pela oportunidade e me colocar aí à disposição para tirar as dúvidas. Obrigada, viu, gente?